Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa. É sempre muito bom contar com a sua companhia. Cientistas do mundo todo estão com os olhos voltados para o Sol. Isso porque o nosso astro-rei está entrando num período de intensa atividade e tempestades solares muito vigorosas. Segundo as observações de pesquisadores americanos, 2024 pode viver uma super tempestade solar capaz de provocar um apagão digital por dias em todo o planeta. Já pensou você ficar aí sem internet? Como é que vai ser, hein? Então a gente de repente está olhando muito para a tela, tem que começar a olhar para o céu. Mas como isso vai acontecer? Que tempestade solar é essa? Quem explica tudo isso para a gente é o astrônomo Leandro Guedes, diretor de astronomia da Fundação Planetário aqui do Rio. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Leandro. Obrigado, Flávio. Um prazer conversar com vocês, com o público. Falar sobre astronomia é sempre muito legal. E olha só, para a gente começar a conversa, acho que a gente precisa entender o que é o Sol e o que são essas tempestades. Pois é. Vamos assim, nesse caminho de entender o que é o Sol, a gente já vai compreender que a natureza dele, ou a constituição física dele é bem diferente da Terra, tá? O Sol, como todas as estrelas que a gente vê no céu estão brilhando, estão aí no seu estágio de vida, né, que estão emitindo radiação, ele é formado por matéria no estado que a gente chama de plasma. Tá? O plasma ele não é sólido, ele não é líquido, ele não é gasoso, é um outro estado da matéria. A gente pode pensar no plasma como se fosse um gás muito quente, muito denso. Tá? E num plasma você gás. tem... muito denso, não é exatamente um gás, tá? Mas para você ter uma imagem mental, você pode pensar num gás muito denso, muito quente e com um intenso campo magnético. Tá? O campo magnético é o que define basicamente o plasma. O plasma ele tem partículas ali que nós chamamos de partículas ionizadas. São partículas que têm uma carga magnética, não são neutras, tá bom? E tem um campo magnético muito intenso ali. Tá? Isso é basicamente o material de uma estrela, ok? E a estrela está emitindo radiação e está emitindo partículas o tempo inteiro em todas as direções. Eventualmente, você tem distorções naqueles campos magnéticos ali que fazem com que partículas sejam enviadas em grande quantidade, em muita velocidade para o espaço. Tá? São chamados flares solares ou então ejeção de massa coronal. Quando você tem uma grande emissão de partículas. Tá? Isso normalmente acontece quando você tem enrolamentos das linhas de campo magnético. Normalmente, quando você vê a imagem do Sol... A gente tem as imagens do Sol. Vamos soltar para a gente dar uma olhada? A gente tem as imagens da NASA. Excelente. E aí acho que dá para explicar bem. Vamos ver? Nessas imagens, normalmente a gente consegue ver as linhas de campo magnético curvas, né, sobre a superfície. Ali nessa imagem, a gente vê ali um flare. Tá vendo? Você teve uma grande quantidade de massa sendo jogada para o espaço. Né? A gente consegue ver nessa imagem os arcos, tá vendo? Esses arcos aí são linhas de campo magnético que estão fechadas, né? Elas saem da superfície do Sol e retornam. Quando essas linhas se abrem, aquelas você linhas tem... ali que a gente está vendo, esses arcos. Exatamente, né? Esses arcos aí, o que você está vendo ali, na verdade, é material... Olha, nessa imagem está perfeito. Esses arcos que nós estamos vendo, eles mostram para a gente as linhas de campo magnético, onde você tem partículas se deslocando. O que você está vendo aqui é a luz dessas partículas que estão sendo transportadas ao longo das linhas de campo magnético. Isso aqui é uma coisa comportada, tá vendo? As linhas estão comportadinhas ali. Né? Sim. Mas quando você tem um arrebentamento dessas linhas, essas linhas elas se enroscam e arrebentam, elas se abrem, você tem essas partículas que estão sendo transportadas pelas linhas, elas são arremessadas para o espaço. Tá? E aí você tem uma quantidade maior de partículas sendo emitidas para o espaço, tá bom? Isso aí pode provocar o que a gente chama de tempestade solar. Porque okay? é uma questão de vento, ele quando... Gente, eu vou usar um termo que não é o mais apropriado, mas acho que vai dar para todo mundo entender. Ele quando dá essa golfada, assim, que tchuf, né, lança desse jeito, isso provoca um vento, é isso? Pois é, existe o que a gente chama de vento solar. Né? O vento solar, ele é aquela emissão constante de partículas que o Sol tem o tempo inteiro. O vento solar é uma coisa que acontece o tempo inteiro, mas
ele é uma emissão de partículas, não temos ar no espaço, né? Então não é vento como aqui da Terra, tá bom? O ar que a gente respira, ele fica aqui numa camada que envolve a nossa Terra, que nós chamamos de atmosfera, né? Acima da atmosfera você não tem mais ar. Então, falar em vento no espaço, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? A expressão é exatamente essa, né? A expressão, o jargão astronômico é exatamente esse, vento solar. Mas não é um vento como você tem aqui na Terra, tá? É uma emissão de partículas. Isso acontece o tempo inteiro. O vento solar é uma coisa constante no universo. Quando você tem um flare... né, Vamos soltar de novo as imagens do Sol, por favor? Logo no comecinho... a gente tem outras imagens que também tem mais. Olha, acho que aqui, ó, tá vendo? Aqui à esquerda aparece ali uma grande emissão de material. Aquilo ali é uma coisa atípica, né? Isso acontece pontualmente no Sol. Agora, para pensar em termos de perigo para a Terra, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: o Sol é redondo, não é? Então, isso está acontecendo em toda a sua superfície. Problemas, entre aspas, para a Terra só pode ser causado se isso vier na nossa direção, tá bom? Então, assim, isso já torna o evento difícil, né? Já torna um pouco de... Porque, assim, isso pode acontecer, a gente acabou de ver uma aqui que não veio na direção da Terra. Esse satélite está apontado para o Sol aqui, entre a Terra e o Sol, né? Então, aquela ejeção ali aconteceu, não veio para a Terra, tá? Quando você tem uma grande quantidade de material vindo em direção à Terra, o que pode acontecer, né? Que é o perigo, né? Que a gente teme, né? É o seguinte: a Terra também tem um campo magnético, né? Nós temos um campo magnético aqui na Terra que é justamente o que nos protege dessas partículas que são emitidas pelo Sol. Você já ouviu falar nas auroras? Já, né? Inclusive, eu vou te interromper um pouquinho, claro, porque a gente tem outro vídeo da NASA agora que vai mostrar exatamente o que a gente está conversando e aí vai ficar mais fácil de entender. Vamos dar uma olhada? Solar wind's history. This is what we do know. The solar wind impacting Earth's magnetosphere is responsible for triggering those majestic auroras, typically seen at locations close to our north and south poles. In some cases, it can also set off space weather storms that disrupt everything from our satellites in space to ship communications on our oceans to power grids on land. Nikki Fox is the Division Director for Heliophysics at NASA headquarters. She explains in more detail how the solar wind disrupts our magnetosphere. As the wind flows toward Earth, it carries with it the sun's magnetic field. It moves very fast, then smacks right into Earth's magnetic field. The blow causes a shock to our magnetic protection, which can result in turbulence. Muito legal, exatamente. Essa aurora aí, ela é causada pelas partículas que estão vindo do Sol, são aprisionadas, são capturadas pelo nosso campo magnético, elas são aceleradas para o Polo Norte, para o Polo Sul magnético, tá? E aí, perto dessas regiões, você vê um clarão no céu que é lindo, entendeu? É muito lindo, tá? Teve um dos vídeos da NASA que eu achei interessante, não dá para mostrar tudo, né? Mas estava mostrando como é que funciona a questão do polo magnético da Terra, né? Porque o centro da Terra é ferro. Isso, você tem um núcleo ali metálico que está mergulhado no magma, né? E o movimento de rotação da Terra causa o que a gente chama de efeito dínamo, tá? É isso que gera o campo magnético da Terra. E aí tem um experimento interessante que eles colocaram como se fosse um ímã, né, representando ali esse eixo da Terra, né, que tem os polos nas extremidades, e um papel em cima, e jogaram partículas assim, e aí você vê essas partículas correrem justamente para os extremos. Exatamente. É isso que funciona com essas partículas do Sol, e aí por isso temos a aurora boreal nessas extremidades, é isso, exatamente, Leandro? olha só, você está lembrando uma coisa muito legal. As linhas de campo magnético, né, que você vê em cima do papel nessa experiência, você consegue ver por quê? Porque aquele pedacinho de ferro, a gente pode fazer essa experiência em casa. Pessoal, quem tiver aí é um ímã, tá? Um ímãzinho. Quanto maior, né, mais intenso for, melhor. Uma folha de papel, você pode botar aquele... Como é que chama aquele negócio de lavar louça? Bombril? Bombril. Pega bombril, polvilha um pouquinho de bombril ali em cima, você vai ver o bombril sendo capturado pelas linhas de campo magnético do ímã que está embaixo do papel. Veja, aquelas imagens que você mostrou aqui do Sol, você via as linhas de campo magnético do Sol brilhando. Por quê? Porque ali tinha partículas carregadas emitindo radiação.
Tá? O que você está fazendo ali com essa experiência do papel é pegando partículas ali que estão sendo, partículas que têm uma carga, né, que estão sendo capturadas ali pelas linhas de campo do ímã que você está usando. Partícula aqui, no caso, partícula do Bombril, elas são muito maiores que a partícula que a gente está falando, né? Que a gente está falando de partículas E aí atômicas, a gente consegue subatômicas. ver a aurora boreal. Isso. Agora, eu vou te perguntar uma coisa muito importante, né? Pode ser a descoberta para um monte de gente que está assistindo aqui agora, que não sabia da existência desse campo magnético, porque o nosso interior da Terra tem o ferro e gira desta maneira. Então, com isso, mecanicamente, a gente tem esse campo magnético que nos protege, né? Mas ele também é fundamental para guiar os animais, né? Sim, existem vários animais, pássaros, que se guiam pelo campo magnético, né? Eles têm elementos ali justamente que interagem com o campo magnético. Tubarões, golfinhos... Peixe também, tem alguns marítimos também. Para as aves isso é muito importante, eu sei que elas têm uma questão de migração, algumas aves, né? Tem uma questão de migração e o que guia é o campo magnético. Olha, a forma mais simples da gente ver o campo magnético da Terra é através de um ímã, de uma bússola, que é um ímã, né? A bússola, na verdade, ela é uma agulha muito leve, né, que está pendurada ali para uma coisa muito, muito tênue, então ela fica à mercê do campo magnético da Terra. Quer dizer, ela fica alinhada com esse campo, então você tem o norte e o sul magnético ali, tá? Quando você gira a bússola, aquela agulha acaba ficando na mesma posição. Isso é a melhor maneira de você ver ou detectar, né? Detectar é uma palavra melhor, o campo magnético. E por isso a bússola é tão importante para a localização. Porque independente da sua posição, a agulha da bússola vai apontar para o norte e para o sul magnético. Tá? A gente tem que lembrar também que não é o norte e o sul geográfico, tem um deslocamentozinho, né? O norte e o sul geográfico, eles marcam o eixo de rotação da Terra. Tá bom? Agora, falando sobre o campo magnético da Terra, né, voltando para a questão da interação com o Sol, as auroras elas acontecem o tempo inteiro porque o Sol está o tempo inteiro emitindo partículas aqui para a Terra através do vento solar. Essas partículas são capturadas pelas linhas de campo magnético da Terra, da mesma forma que o pedacinho do Bombril lá foi capturado pelas linhas de campo magnético do ímã. E quando elas são aceleradas para os polos magnéticos, produzem as auroras. As auroras boreais, né, boreal é do hemisfério norte, elas são mais famosas porque tem mais gente lá para ver do que as auroras austrais, né, que são do hemisfério sul. Tá? Mas também tem no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então percebe que isso é uma interação natural das partículas emitidas pelo Sol com o nosso campo magnético. Quando você tem um flare, quando você tem uma ejeção de massa coronal, que são esses eventos que mandam muito mais material, em maior quantidade, com maior velocidade, o que pode acontecer é do nosso campo magnético ser alterado, ele muda de forma por conta dessa interação com as partículas que estão vindo, tá bom? E quando você muda um campo magnético, a corrente elétrica e o campo magnético estão muito interligados, tá? Você pode produzir um através do outro. É um fenômeno chamado indução, tá? Se a pessoa quiser... Estou deixando aqui uma opção de dever de casa, pessoal. Você pode procurar efeito dínamo, indução magnética, coisas muito legais. Quando você altera o campo magnético, você produz corrente elétrica, tá bom? Então, quando você tem uma tempestade muito, muito intensa, pode acontecer duas coisas. Algumas partículas furam o campo magnético da Terra, alteram a forma do campo magnético da Terra, e aí você produz corrente elétrica. Esse é o grande problema, esse é o grande medo que pode acontecer. Então, quando você falou sobre aquela tragédia terrestre da gente ficar sem internet, que a humanidade não vai conseguir fazer mais nada... porque os cientistas estão chamando de apocalipse digital. Apocalipse digital, pois é. Isso aí é uma possibilidade, tá bom? Caso você tenha correntes elétricas sendo geradas aonde não eram geradas. Houve um evento quando você tinha telégrafos, né? Eram o meio de comunicação. Né? Teve um evento, realmente uma tempestade solar que foi registrada, em que percebeu-se que estava tendo muita interferência. Tá? Inclusive, em alguns lugares, eles desligaram as baterias do telégrafo e eles continuaram funcionando melhor do que estavam funcionando com as baterias, porque a corrente elétrica produzida ali foi realmente muito intensa. Naquela época, teve um problema nas telecomunicações e tal, mas não foi uma tragédia porque não havia essa dependência toda das telecomunicações como nós temos hoje, né? Nem se pensava em internet.
Então, assim, o medo que existe hoje é esse. Mas, Flávio, eu acho que é uma coisa muito importante da gente ter em mente é o seguinte. Eu chamei a atenção logo no começo, né, que o Sol ele é redondo, então a Terra é uma coisa pequenininha, né, que está numa das direções ali. Quer dizer, esses flares, essas ejeções de massa coronal, elas podem acontecer em qualquer lado do Sol. Só o que vem na direção da Terra pode representar algum risco para a gente. Nós já tivemos vários episódios, né, de grande quantidade de material vindo aqui em direção à Terra, foi detectado. O que acontece às vezes? Você interrompe um pouco o voo, né, os aeroportos ficam mais ligados, sabe que pode acontecer uma instabilidade ali com as telecomunicações, mas a gente nunca teve nenhuma grande tragédia, nada do tipo, tá? E agora, 2024, quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria que a gente soltasse o outro vídeo do Sol que a gente tem para a gente ver essas imagens enquanto você explica. O que esse ano? Então, esse ano o que vai acontecer é o seguinte, o campo magnético do Sol, né, como... Ah, legal. Deixa eu comentar com vocês. Ó, de novo, a gente pode ver os arcos ali das linhas de campo magnético, tá vendo? Do Sol. Ali você tem material que está saindo do Sol, ali você já teve um flare, tá vendo? Para mim é um quantidade super flare. Para mim não é um flarezinho, é um mega flare. É um bom flare. Olha as linhas de campo magnético ali, nítidas, tá vendo? Nítidas. Essa imagem aí não é no visível, tá? Essa imagem é outro comprimento de onda, a gente não é o que a gente enxerga. Mas está mostrando atividade. Mostrando atividade, né? não, está mostrando coisas que acontecem de fato, só que você não consegue ver com os próprios olhos. Esses arcos aqui, Flávio, eles têm... são milhares de quilômetros, então são arcos enormes, sabe? São arcos muito, muito grandes. Cabem várias terras ali embaixo de um arco desse, tá? Nossa, é mesmo? Sim. Ah, é porque o Sol é gigante. O Sol é muito grande, né? É muito comum e agora em 2024 a gente vai conseguir ver bastante, as manchas solares. As manchas solares são regiões na superfície do Sol onde você tem um material que está... Fala. São aquelas áreas mais escuras ali que a gente vê no vídeo, por exemplo? Isso. Né? Na verdade, assim, isso aqui está te mostrando outro comprimento de onda, tá bom? As áreas que estão brilhantes nessa imagem aqui, elas são áreas que, na verdade, nós enxergamos como escuras, tá? Porque elas são mais frias e são menos densas. Nesse comprimento de onda que a gente está enxergando aqui, elas estão emitindo mais, né? Por isso que aparece brilhante na... Só para responder e matar a curiosidade de quem está assistindo a gente, essas imagens foram captadas pelos satélites da NASA. A NASA tem várias frentes de envios de satélites para estudar planetas, etc. e tal, e tem o Parker, lançado, se eu não me engano, não sei se de 2017, 2018. Parker, né? Por aí. Foi para o Sol, para realmente fazer essa pesquisa aí no Sol. E tem o SDO, né, que é o Solar Dynamic Observatory. Também é um satélite muito interessante, que ele manda imagens do Sol quase em tempo real. Então, se você quiser ver como é que está o Sol agora, né, procura lá, SDO, tá, que é a sigla do Solar Dynamic Observatory. Tem imagem do Sol em vários comprimentos de onda, muito legal. A gente viu ali, é gigantesco, pode ser que chegue. Chegando, a gente também sabe, isso era uma pergunta que eu queria fazer para você, o Sol tem ciclos dessas atividades, não é isso? Acho exatamente. que é de 10 em 10 anos, né? 11, mais aproximadamente por aí. De 11 em 11 anos, ele resolve ficar irritado, gente. Ele se irrita, entendeu? Fica agitado, faz muito desses flares todos que a gente está vendo. E a gente está nesse momento? A gente está chegando nesse momento, tá? Então, agora, a partir de 2024, o Sol está começando a aumentar consideravelmente a sua atividade, tá bom? Pelo que a gente espera, né? Basicamente, o que acontece? O Sol, lembra que ele não é sólido, né? Ele é de plasma. Então, o Sol tem uma coisa muito interessante, que a rotação dele é diferenciada, né? No equador do Sol, você tem uma velocidade. Na medida que você vai para os polos do Sol, essa velocidade muda. Então, é uma coisa muito complicada, sabe? É como se cada fatia do Sol rodasse numa velocidade diferente. Então, a cada mais ou menos 11 anos, você tem um enrolamento das linhas ali de campo magnético muito intenso, que aí é quando você começa a ter realmente o aumento das atividades solares, tá? Isso vai acontecer um pouquinho lá para 25, né? Final de 24 para 25, mas já começa agora um período de máxima atividade que a gente aguarda. O que vai acontecer? Olha só,
a gente vai observar muitas manchas escuras no Sol. Onde você tem essas linhas que a gente viu nas imagens, né? Essas linhas curvas ali, na verdade, o que essas linhas mostram para a gente? Campo magnético com material que está saindo e está entrando, né, no Sol. Essas linhas fazem com que material que está abaixo da superfície do Sol suba, né? E normalmente ele vem ali com uma temperatura um pouquinho mais baixa. A temperatura do Sol na superfície é em torno dos 6.000 graus. Tá? 6.000 graus. Coisa. Assim, 6.000 graus é uma temperatura altíssima, né, para a gente daqui, mas não é nenhum absurdo. Quando você entra no Sol, você vai indo para o núcleo do Sol, a temperatura vai para os milhões de graus. Tá? Mas 6.000 graus, uma usina de ferro aqui chega nessa temperatura, da superfície. Né? Quando você entra, a coisa fica quente, realmente. Então, assim, quando você observa essas manchas, você tem material que está vindo de baixo, ele chega numa temperatura um pouquinhozinho mais fria, e você tem uma densidade menor, justamente porque o material está indo para as linhas de campo magnético. E aí cor em astronomia está muito associado com temperatura, tá? Com composição química também, mas a temperatura é uma coisa muito, muito óbvia. Tanto que as estrelas, você pode ter uma ideia da temperatura de uma estrela pela cor, tá? As estrelas mais... Azuis, vermelhas. as mais azuis são mais quentes, as mais vermelhas são menos quentes. É o contrário do que a gente associa, né? A gente fala que o vermelho é uma cor quente, né? Mas na natureza é o contrário, tá? As estrelas mais azuladas, elas são mais quentes, as mais avermelhadas menos quentes. Então, onde você tem essa menor quantidade de material na superfície, um material mais frio ali, a diferença é muito pouca. Você vai de 6.000 graus para 5.000 e pouco, 4.000 graus ali. Ainda assim é muito quente, né? Mas você percebe na cor. Então, uma imagem do Sol vai te mostrar umas manchas escuras ali, tá? Isso é uma coisa normal, acontece o tempo inteiro. Inclusive, a gente mede a rotação do Sol através dessas manchas, né? Essas manchas vão se deslocando, você consegue medir a rotação do Sol. O que vai acontecer agora é um aumento dessas manchas solares, tá? É um aumento da chance de você ter flare, você ter ejeção de massa coronal. Aparecem os buracos coronais também, que são regiões onde você tem um grande, né? Parece um buraco realmente, porque você vê uma coisa mais escura ali, mas não é que seja um buraco como você cavasse alguma coisa aqui na Terra. Você tem uma quantidade menor de partícula ali. E muito material que pode vir em direção à Terra. Tá? Isso aumenta a chance de você ter as tempestades solares e tudo mais. Mas, assim, não é motivo para pânico, tá? Por quê? A gente consegue prever com antecedência quando isso vai acontecer e a gente pode se preparar, reduz as comunicações, cancela os voos, sabe? A gente tem como se precaver hoje com relação a isso. Então, pode acontecer, realmente pode vir aí uma ejeção de massa que a gente não previu, ou ela vier muito rápido, a gente não tenha tempo, pode acontecer, entendeu? Realmente pode acontecer. Mas não é uma coisa que seja assim uma grande preocupação. E outra questão, isso não tem nenhum impacto no aumento da temperatura da Terra, tá? Absolutamente nenhum, tá bom? A gente tem a questão aí do aquecimento global e tudo mais. O nosso verão, né, foi muito intenso agora, mas isso está muito mais relacionado a coisas locais, são coisas da Terra aqui, do que ao Sol, tá? Inclusive, a gente sabe que a órbita da Terra ao redor do Sol é elíptica, né? Então, tem um momento que a Terra está mais perto do Sol, tem um momento que ela está mais longe. Mas essa diferença é tão pouca que não tem influência no clima, tá? Não é isso que causa o verão e o inverno, não tem nada a ver com isso. Ou seja, a gente pode ter aí uns problemas ao longo desse momento irritado do Sol, né? Porque temos satélites de comunicação na órbita da Terra, Sim, envolvido nesse campo magnético, envolvido nas nossas camadas aí, enfim, da Terra, que obviamente podem ter ali um problema elétrico, uma pane elétrica por conta disso. E aí, sempre vale a pena ficar ligado, mas eu já estou mais confortável, mais tranquila de saber que não vai ser nada apocalíptico, nada tão catastrófico. Podemos ser avisados com antecedência e isso também não tem impacto na nossa vida, da gente ser fritado por conta disso, né? A gente tem que cuidar aí da camada de ozônio para proteger contra os raios ultravioleta. Agora, você estava falando sobre não haver grandes transtornos. O que a gente pode fazer nesse momento? Então, fomos avisados. Você falou dos telégrafos serem desligados, né? Há um tempo atrás as pessoas realmente tiravam. Dessa vez a gente pode deixar tudo ligado? Olha, o que teria que se fazer, na verdade, né? Tentar desligar as redes elétricas. O grande problema hoje é que a rede elétrica é muito grande,
entendeu? Então, mesmo que você desligue tudo, uma eventual tempestade dessa muito, muito intensa pode fazer com que você tenha uma corrente elétrica gerada pela modificação do campo magnético da Terra. Ou seja, mesmo que você desligue, as coisas vão ligar, você vai ter corrente elétrica circulando pela rede, tá? O que a gente pode fazer? Não tem muito o que fazer, então desligar tudo, né? Desligar as baterias e tentar desligar a corrente elétrica que passa por essa rede elétrica, mas a rede elétrica está ali, os fios estão ali. A principal coisa é você ter cuidado com as telecomunicações, com aquilo que é afetado diretamente, como, por exemplo, os voos. Tá? Os voos realmente podem ser afetados, principalmente por conta do controle, né? Do controle aéreo e tudo mais. A principal coisa a se fazer é evitar isso. Naquele momento ali, vamos ficar aí alguns minutos, algumas horas, aí, talvez com o espaço aéreo fechado, atrasa o voo, todo mundo vai ficar meio aborrecido lá no aeroporto, mas é melhor isso do que termos problemas aí em voo, né? Temos aí uma dependência digital. Sim. Tudo que a gente faz hoje é digital, o governo já é todo digital, banco é digital, né? As operações, tudo que a gente faz. Então, assim, é legal saber que podemos ser avisados. Podemos ser avisados por quem? NASA, Brasil pode também ter algum mecanismo que pode nos avisar, alguma instituição? A gente tem, olha só, a NASA tem o tempo inteiro um olhar para o Sol, entendeu? Você tem a Agência Espacial Europeia, que também tem, entendeu? Então, assim, tem uma comunicação científica hoje muito, muito boa para avisar desse tipo de coisa, tá? A gente vai ter... Isso provavelmente, assim, acaba sendo avisado com algumas horas de antecedência. Não é um aviso com muita antecedência. Não vai acontecer daqui a 2 dias. Não é assim, entendeu? São algumas horas. Mas, em geral, pode ser o suficiente. Horas ou minutos, tá? Às vezes tem menos de 1 hora. Mas, assim, você pode... tem tempo para se precaver, entendeu? A grande tragédia talvez seja ficar sem a internet aí para o pessoal que é mais dependente, né? Durante algum tempo também não é nada que vai durar muito tempo. Aquilo vai durar um tempo da tempestade, interação, o campo magnético depois se recompõe, ele volta ao normal, tá? Mas assim, a gente só teve um registro realmente muito intenso na história, né? Que foi esse com os telégrafos, enfim, mas é muito difícil que aconteça. Realmente muito, mesmo nessas épocas de máxima atividade solar, a gente tem que se precaver, entendeu? É aquela coisa assim, o impacto de um asteroide na Terra, né? O impacto que vai acabar com a vida na Terra. É muito difícil de acontecer, muito difícil de acontecer. Mas os dinossauros queriam que alguém tivesse feito alguma coisa, né? Hoje em dia nós temos, até para isso, veja, hoje em dia a gente consegue, falando de outra tragédia, né? Caso a gente perceba um objeto em rota de colisão com a Terra, né? Algum grande asteroide vindo em direção à Terra, isso é mais tranquilo, porque isso aí a gente consegue prever normalmente com décadas de antecedência. Né? Olha. E aí você tem tecnologias hoje que a gente consegue tirar ele. Na verdade, é só um pequeno desvio de órbita dele, entendeu? Como você tem décadas de antecedência. Dá um chega para lá. Dá um chega para lá ou chega para cá. Porque se ele passar antes, se a gente acelerar o asteroide, ele passa antes e depois a Terra passa. Eles não podem se encontrar. Entendeu? A gente tem que dar um chega para lá, um chega para... Tem que mudar, tem que dar algum peteleco nele para sair do lugar. Ou seja, você que está assistindo o Hashtag Educa já percebeu que tem uma galera que fica cuidando do espaço para que a gente fique aqui, né, tranquilamente, mexendo no nosso celular. Para a gente encerrar, já está assim no laço, de uma maneira muito objetiva. Qual é a importância, hoje a gente está falando sobre isso aqui, da ciência cidadã? Nossa, é fundamental. Hoje em dia, a ciência, em especial a astronomia, ela está num ponto em que você tem muito mais dado do que gente para trabalhar, tá legal? Isso significa que vai ter muito emprego para astrônomo aí no futuro, tá? Mas a gente tem uma quantidade de dados muito grande. A ciência cidadã, ela permite que você tenha todos esses dados sendo trabalhados por muito mais gente. A ciência cidadã, ela gera interesse nas pessoas pela ciência. Ela produz uma compreensão do que é a ciência, entendeu? Uma coisa muito importante, Flávio, que eu acho, é as pessoas entenderem como a ciência é produzida. Então, aí você consegue ver aspectos bons e aspectos ruins também. Mas como a ciência é produzida, é fundamental que seja entendida pelo cidadão. E a ciência cidadã permite que as pessoas participem desse processo, entendeu? Nós temos algumas descobertas muito interessantes aí feitas por ciência cidadã, tá bom? Olha aí que interessante. Leandro, muito obrigada pela sua participação. Obrigado Volte sempre, o Hashtag Educa é seu. Venha falar sobre ciência, que esse é um tema que a gente gosta muito, viu? Obrigado. E parabéns Obrigado por tudo. Parabéns aos astrônomos colegas lá do planetário, viu?
E obrigada a você também pela sua companhia. Já viu, né? Se for avisado, dá uma desligada no celular aí, aproveita para fazer algumas coisas offline, tá bom? A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.